Que bom estarmos aqui, não é, irmãos? A gente pode lembrar algumas passagens bíblicas, lembrando até mesmo do Salmo, quando eles estavam no exílio e eles falavam das saudades de Jerusalém, do tempo em que eles cantavam juntos, tocavam suas harpas. E durante esse período a gente sentiu isto, né? E foi um tempo difícil, está sendo um tempo difícil, mas ao mesmo tempo a gente começa a pensar mais e valorizar mais as coisas, né? Valorizar mais a igreja do Senhor Jesus. Às vezes, talvez no domingo de manhã, você acordava e falava, puxa, podia ficar mais um pouquinho na cama. Mas eu acredito que de ontem para hoje você não via a hora de acordar e poder vir para cá. Porque a gente aprende quanto a igreja faz falta para a gente. Quanto faz falta a gente estar junto, né? E mesmo chegando hoje aqui, e até a Silvia falou, a gente precisa orar para Deus nos dar mais controle, porque a vontade de abraçar é muito grande. Que Deus nos ajude a nos controlarmos. Então, a gente sente saudade dos irmãos, o desejo de estar junto, de abraçar, de beijar. Então, é uma das coisas boas, né, que a gente pode tirar de tudo isto que está acontecendo, de todo este tempo de isolamento, né? E as saudades da Santa Ceia do Senhor, que falta, que faz a gente celebrar juntos a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Quando a Bíblia diz, todas as vezes que comerdes o pão e beberdes do cálice, anunciais a morte. E a gente ficou esses 7 meses sem poder juntos anunciarmos a morte do Senhor, e enquanto aguardamos até que Ele venha. Então, tudo isto, de certa forma, nos fez repensar muitas coisas, repensar o conceito de igreja, e hoje eu quero aqui repensar o conceito deste santo sacramento que é a ceia do Senhor. Então, aqui em Mateus capítulo 26, começando no verso 26, que diz, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu a eles, dizendo, bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo convosco no reino de meu Pai. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós lemos a Tua Santa Palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito venha falar conosco. Abre, Senhor, o nosso entendimento. Fala conosco. Deixe-nos compreender, Senhor, a Tua Palavra. Deixe-nos compreender melhor, Senhor, esse santo sacramento da ceia do Senhor. Queremos ser igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, santa, irrepreensível diante do Senhor. Por isso pedimos que Tu fales aos nossos corações,
como também pedimos que o Teu Santo Espírito trabalhe em nós, para renovar o nosso entendimento, para transformar as nossas vidas, para nos tornar semelhantes ao Teu Filho Jesus. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, pedindo a Tua bênção sobre esta meditação na Santa Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Estamos então aí diante da mesa do Senhor, um pouco diferente hoje, por causa de todo o cuidado que precisamos ter. Mas o importante é que nós precisamos contemplar a santidade e a solenidade da ceia do Senhor. E permitir que os nossos corações sejam realmente constrangidos na presença do Senhor e nos vermos na obrigação de manter este mistério, que é um mistério, e a gente vai entender melhor sobre isto. Este momento é um mistério que a gente não consegue enxergar tudo o que realmente está acontecendo no mundo espiritual quando nós estamos participando da ceia do Senhor. E então a gente precisa ter este momento como um momento sublime e sermos levados à verdadeira adoração ao Senhor Jesus Cristo. Os elementos, o pão e o vinho, eles são comuns, é pão comum, é suco de uva comum, mas por trás da representação destes símbolos, que o pão e o suco da uva é um símbolo, por trás dessa representação, então estão ocultas coisas excelentes de Deus, que acontece no nosso homem interior, acontece no nosso espírito. Na verdade, nós estamos diante do melhor de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes a gente ouviu e até chegamos a falar: o melhor de Deus está por vir. E não é verdade. O melhor de Deus já veio, é o Senhor Jesus Cristo. E então nós estamos diante do melhor de Deus, porque este pão e este cálice representa o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi partido e o sangue derramado lá naquela cruz. Na verdade, quando nós chegamos à mesa do Senhor, nós estamos chegando à festa que o Senhor preparou para nós. É como que se nós estivéssemos lá no jardim do Éden e estivéssemos agora pegando um fruto da árvore da vida. A gente pode sentir como o escritor bíblico, quando lá em Cantares capítulo 2, no verso 4, ele disse assim: levou-me ao salão de banquetes, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Então Deus está nos trazendo ao seu salão de banquetes, e neste momento Deus quer que a gente perceba que o seu estandarte, a sua bandeira sobre nós, é um profundo amor, um amor que ultrapassa todo o nosso entendimento, toda a nossa compreensão. Então, neste sacramento da ceia, nós vemos o próprio Cristo partido diante de nós. Quando nós tomamos o pão, nós olhamos para o pão e vemos o corpo partido do Senhor. E então vemos isto como um conforto, um consolo para as nossas vidas. Que quantas vezes, diante de tantas situações que nós enfrentamos, nós ficamos como que perdidos, e a pergunta: o que vai ser? E então, quando nós olhamos para o corpo partido de Cristo, nós temos um conforto. Eu não sei o que esta vida ainda vai reservar para mim, mas uma coisa eu tenho certeza: que o melhor de Deus
não é neste mundo. O melhor de Deus vai ser aquele dia quando nós abraçarmos o Senhor Jesus Cristo, quando nós olharmos para suas mãos marcadas pelos cravos, quando nós olharmos para a fronte do Senhor marcada pelos espinhos, e então nós vamos enxergar em toda a plenitude o grande amor de Deus por nós. Muitas vezes nós duvidamos do amor de Deus. Às vezes a gente passa por um problema mais difícil e a gente pergunta: será que Deus realmente me ama? Mas se nós pudermos contemplar e fazer isto hoje, olhando para o pão, e poder ver através deste pedaço de pão o corpo partido de Jesus lá na cruz, então isto vai ser um grande conforto para os nossos corações. Quando nós nos assentamos junto à mesa do Senhor, então a preciosa essência de Cristo exala como uma fragrância da graça de Deus sobre as nossas vidas. E então nós devemos ser levados a uma devoção, a uma vida de piedade. Nós deveríamos nos alegrarmos e corrermos para abraçarmos o Senhor Jesus, o nosso Redentor, aquele que está derramando graça sobre nossas vidas, e então o adorarmos com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Mas quando nós olhamos para tudo isto, nós também precisamos estar cientes de que não é suficiente nós chegarmos diante da mesa do Senhor apenas exteriormente, mas precisamos nos achegar a Ele com todo o nosso coração. Através de Isaías, e o Senhor Jesus também pronunciou estas palavras, se referindo à profecia, as palavras de Isaías capítulo 29, versos 13 e 14, que diz assim: por isso o Senhor disse, este povo se aproxima de mim e me honra com os lábios e com a boca, mas o coração deles está longe de mim. O seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, aprendidos de forma mecânica. Portanto, continuarei a fazer uma obra maravilhosa com este povo, uma obra mais que maravilhosa. A sabedoria dos seus sábios cessará, e a perícia dos seus peritos se esconderá. Veja, o que Deus está dizendo aqui é que Ele olha para um povo e Ele percebe muitas pessoas que se aproximam dEle com lábios, com palavras de louvor em seus lábios, mas o coração está distante. E o que Deus diz? Vou parar de fazer? Vou parar de demonstrar minha graça? Vou parar de me manifestar? Não. Vou continuar fazendo uma obra maravilhosa. Mas estas pessoas não vão entender. E se elas não entenderem, elas não vão participar daquilo que eu realmente tenho para elas. Dá para entender isso, queridos? Através de Oséias, o Senhor diz lá no capítulo 11, no verso 12: Efraim me cercou com mentira, e a casa de Israel com engano. Veja, Deus, Ele olha para o nosso interior. Deus não se deixa levar por aquilo que nós apresentamos externamente. Deus olha para o nosso interior e Ele conhece os nossos corações. E então, quando nós nos achegamos a Deus, nós não podemos chegar com mera exibição, com meras atitudes, né? Porque aqueles que se aproximam de Deus desta forma também não vão experimentar tudo aquilo que Deus tem preparado.
né? Aqueles que prestam apenas uma obediência rasa para Deus, também vão ficar ali no raso daquilo que Deus tem para oferecer para o seu povo. Então a gente precisa entender que a espiritualidade, a piedade, né, que Paulo até fala que as pessoas têm a aparência de piedade, mas negam o poder da piedade. Essa piedade, essa espiritualidade, na verdade é a vida do culto que nós prestamos para Deus. E se nós nos achegarmos diante da ceia do Senhor de uma forma correta, então nós vamos realmente contemplar o Senhor, aquele que tanto tem nos amado. E é por isso que Paulo faz a advertência que quando nós nos aproximamos da mesa do Senhor, nós precisamos examinar no nosso coração, para podermos de forma correta comer do pão e beber do cálice do Senhor. Porque este momento, queridos, na verdade é somente um antigozo daquilo que nós realmente vamos experimentar no reino celestial. Veja que no texto que nós lemos, o próprio Jesus disse que vai haver um banquete lá nos céus. E ele vai, nesses 2000 anos que já se passaram, enquanto nós vamos aqui celebrando, né, a igreja vai celebrando, participando do pão e do cálice, o Senhor Jesus disse que ele não mais beberia do cálice até aquele dia, quando naquele grande banquete nós todos vamos participar junto com ele. Então aquele banquete será o verdadeiro. Então o que nós experimentamos hoje, e é tão maravilhoso, é só uma figura daquilo que nós realmente vamos experimentar na presença do Senhor. Amém, queridos? Então eu quero aqui agora, usando esse texto de Mateus, ver como a ceia foi instituída, como esse sacramento foi instituído, e o mistério que existe neste sacramento, e como Deus manifesta a sua misericórdia através deste sacramento. Usando as palavras de Crisóstomo, ele dizia assim: a celebração da ceia do Senhor é a comemoração da maior bênção que o mundo já desfrutou. Às vezes a gente se alegra com algumas bênçãos materiais que a gente recebe e não se alegra com a bênção que está por trás deste santo sacramento que é a ceia do Senhor. Por que o Senhor instituiu a ceia? Porque na verdade a ceia é um sermão visível da palavra de Deus, né? E de certo modo, entenda o que nós vamos dizer aqui, de certo modo, a ceia sobressai a palavra pregada, porque a palavra, ela proclama Cristo, mas a ceia do Senhor representa Cristo. Dá para entender isso? A palavra proclama, a ceia representa o Senhor Jesus. E por que o Senhor instituiu este sacramento? É porque a palavra não era suficiente para que nós pudéssemos ser conduzidos ao Senhor? Na verdade, a palavra, ela traz a fé aos nossos corações. Paulo diz lá em Romanos que a fé vem por ouvir a palavra de Cristo. Mas o sacramento, a ceia do Senhor, confirma a nossa fé. A palavra nos conduz a Cristo e a ceia nos edifica em Cristo. A palavra é a fonte usada pelo Espírito para nos batizar no corpo de Cristo. E o sacramento é onde o Espírito Santo vem para nos alimentar em Cristo, para nos dar o verdadeiro alimento que é Cristo. Jesus disse: a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Então, veja, a palavra nos coloca no corpo de Cristo, mas através da ceia o Espírito Santo vem trazendo alimento para o nosso coração, para o nosso espírito.
Durante este momento em que nós celebramos a ceia, quando nós estamos comendo do pão e bebendo do cálice, é o Senhor vindo para suprir uma fraqueza, uma necessidade que muitas vezes nós nem percebemos que temos, mas o Senhor vem para nos socorrer na nossa fraqueza, né? Se nós fôssemos formados somente de espírito, não haveria necessidade do pão e do vinho. Mas então Deus, sabendo que nós não somos, Ele nos criou, Ele sabe o que nós somos, Ele sabe o que é a nossa estrutura, então Deus vem para nos socorrer, né? Ele nos dá uma palavra, mas Ele também nos dá um sinal. Assim como o sentido é alimentado, a fé é fortalecida. Então veja, a palavra, ela alimenta a nossa fé, mas a ceia do Senhor fortalece a nossa fé. Por que o Senhor nos deu esse sacramento? Por que a gente precisa constantemente olhar para o pão, comer no pão, olhar para o cálice, beber no cálice? Porque isto é um sinal. E o próprio Jesus disse lá em João capítulo 4, no verso 48, que se o povo não contemplar um sinal, o povo não consegue crer. Se o povo somente ouve e não tem algo visível para ele se apegar, ele não consegue crer de fato. Dá para entender isso, queridos? Walter, ele dizia assim: por sermos alimentados por coisas externas, Deus aumenta em nós a fé por meio dos símbolos, que é o pão e o cálice. Aquilo que entra pelos nossos olhos opera em nós muito mais do que aquilo que entra pelos nossos ouvidos. Veja, você está ouvindo aqui, e você está pegando algumas coisas, mas quando você lê, os seus olhos estão sobre as palavras, você guarda muito mais do que quando você ouve. Então, quando nós olhamos para o pão e para o cálice, nós temos uma compreensão maior, um entendimento maior, uma percepção maior, de que quando nós somente ouvimos a respeito da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nesse momento nós podemos olhar para o pão e olhar para o cálice do Senhor, nós podemos ver pela fé, nós podemos ver o corpo de Jesus partido. Quando você pega esse pedacinho de pão, e então você olha e fala: este pão foi partido de um grande pedaço de pão. E então você pode ver o corpo de Jesus partido lá na cruz do Calvário. E quando nós olhamos então para Jesus crucificado diante de nós, isto pode afetar muito mais o nosso coração do que nós somente ouvirmos a palavra de Deus. Então vamos esmiuçar um pouquinho mais esse texto de Mateus, para entendermos aqui como o porquê e o modo como Jesus instituiu a ceia. Então a primeira coisa que a gente vai pensar aqui é que o autor da ceia não é a igreja, não é uma invenção da igreja, não foi a igreja que inventou a ceia, não foram homens que inventaram a ceia, não foram os apóstolos, foi o próprio Jesus que instituiu a ceia. Então isto pertence diretamente a Jesus, e é como quando nós comemos do pão com entendimento, bebemos do cálice com entendimento, é como se nós estivéssemos colocando ornamentos na coroa do Senhor Jesus Cristo, declarando-o como o Rei sobre nossas vidas. E somente Jesus, na verdade, podia ter instituído
a ceia, este santo sacramento, e porque Ele instituiu isto, a ceia, ela vem como um selo da graça de Deus sobre nossas vidas. Agora, vamos entender o tempo que Jesus instituiu, e entender o tempo vai nos ajudar muito a entender também o porquê o Senhor instituiu a ceia. Quando Jesus instituiu a ceia, aqui nós podemos observar duas situações sobre o tempo. A primeira coisa é que o texto diz depois de cear. O texto de Mateus não é tão claro, mas se você olhar lá no texto de Lucas capítulo 22, você vai ver que Jesus instituiu a ceia depois que eles já haviam ceado, depois que eles haviam já comido a ceia, que era, mas fugiu a palavra aqui, mas é a Páscoa dos judeus, né? E você lê lá no Velho Testamento, você vai ver, tinha a carne do cordeiro, tinha as ervas amargas, tinha todo um processo. Samuel, algum tempo atrás, falou sobre tudo isto, os vários cálices que havia. Então, depois que eles participaram de tudo aquilo que o Velho Testamento ensinava, depois de cear, então, diz que Jesus tomou o pão. Então, aqui existe um grande mistério, né? Porque o que mostra aqui que a ceia do Senhor não é para nos encher, mas a ceia do Senhor, ela vem para trazer graça sobre nossas vidas. Entende? É um alimento, mas não é aquele alimento para encher, né? Quando você tem fome, que você come de monte, né? Porque, na verdade, Cristo satisfaz plenamente as nossas vidas. Então, depois de nos satisfazer em Cristo, então vem esta coroa de graça sobre nossas vidas. Então, depois de ter ceado, Jesus então toma o pão. Dá para entender isso, queridos? A ceia, ela não vem para nos alimentar, ela vem para manifestar a graça. Então, depois de ter ceado, é que Jesus toma o pão e então Ele institui a graça, né? A ceia do Senhor. A outra circunstância do tempo aqui, que nós podemos notar, que Jesus faz isto um pouco antes de ser preso e passar por todo aquele julgamento e culminar com a sua morte lá na cruz. Então, lá em Coríntios, Paulo fala, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, então Ele tomou o pão. O que isso significa? Que Jesus tinha plena ciência de tudo que ia acontecer a partir daquele momento. Ele seria preso, ele passaria por todo aquele processo, e ele terminaria então morto lá naquela cruz. E Jesus, ele não estava pensando exatamente nele, mas ele estava pensando naquilo que ia acontecer no coração dos seus discípulos. Ele estava muito ciente de todas as dificuldades que os discípulos iam ter a partir daquele momento. Jesus sabia que logo depois os discípulos iriam também ter que tomar um cálice muito amargo. Lembra quando Tiago e João, eles pedem para se assentar, um à direita, outro à esquerda, e Jesus lança uma pergunta para eles: vocês podem tomar o cálice que eu vou tomar? E eles dizem sim. E Jesus diz: sim, vocês vão tomar o mesmo cálice, do mesmo cálice. Não a totalidade deste cálice, mas vocês vão experimentar este cálice. Porque se eu sou odiado, vocês serão odiados. Se eu sou perseguido, vocês serão perseguidos. Então Jesus estava ciente que os discípulos também, a partir daquele dia, iriam começar a tomar
deste cálice amargo. E ciente disto, então Jesus institui a ceia para dizer: olha, eu estou derramando graça sobre a vida de vocês. Na verdade, Jesus está dizendo: eu vou fortalecer vocês, eu vou dar um suprimento a mais para vocês, eu vou fortalecer vocês, eu vou animar vocês. Então, na noite em que Jesus foi traído, é que ele tomou o pão. O que isso sugere? Que toda a aflição pelas quais nós passamos, a aproximação de todos os perigos, é necessário que a gente olhe para o pão e para o cálice. Quando você está diante das dificuldades, se você olhar para os lados, você vai ficar mais desanimado ainda. Mas se você olhar para o pão, se você olhar para o cálice, você vai perceber: existe uma graça sobre a minha vida. Existe uma graça. Porque na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão. E ele fez isto não por ele. Ele fez isto por mim. Ele fez isto por nós. Amém, queridos? Dá para entender isto? Então, a ceia do Senhor, na verdade, ela serve como um antídoto contra todo temor. A ceia do Senhor é a restauração da nossa fé. Por isso que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão. Então veja, as duas coisas que nos remetem ao tempo da instituição da ceia. Depois de ter comido, depois de estar alimentado, então vem esta graça sobre nossas vidas. Antes, entenda isto, antes de você ser atingido por qualquer tipo de aflição, o Senhor derrama graça sobre a sua vida. Muitas vezes, quando nós estamos passando por uma dificuldade, nós oramos no desespero, dizendo: Senhor, derrama graça. E a resposta dele é: eu já derramei antes. Eu derramei graça antes de você. Eu não esperei você passar pelo problema para derramar graça. Sabendo que você ia passar por isto, eu já derramei graça antes. Veja a importância de nós entendermos a ceia. Quando nós participamos da ceia, nós entendemos que antes de nós passarmos por aflições, o Senhor já derrama graça sobre nossas vidas. Isso nos remete às palavras de Paulo, que o Senhor é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Ele conhece os nossos limites. Ele sabe qual é a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó. Por isso, antes de qualquer aflição, de qualquer problema, Ele derrama a sua graça sobre nossas vidas. Amém, queridos? Agora vamos pensar aqui o modo como Jesus instituiu a ceia. E o primeiro ponto que a gente vai ver aqui é que Jesus tomou o pão. Então nós podemos chamar o ato de tomar o pão. E o que está envolvido realmente nesta frase, que ele tomou o pão? O ato de Cristo tomar o pão, e a gente tem que entender aqui, é um pão comum. Jesus usou um pão comum, era um pão que estava ali sobre a ceia, não era um pão especial, como esse aqui não é um pão especial, isso aqui foi comprado lá no mercado, onde um monte de gente comprou pão igual a esse. Então, o Senhor fez uso de um pão comum, mas isso implicava num grande mistério, ou num duplo mistério. Primeiramente, significava que Deus, no seu decreto eterno, Ele separou Cristo para a obra da redenção. Assim como lá no mercado existia uma gôndola cheia de pães, e esse pão foi separado para este momento. Jesus estava mostrando que Ele se tornou a forma de homem. Ele
Ele estava num corpo semelhante ao nosso, sujeito a todas as fraquezas, mas era um corpo separado para este momento específico do ato de Deus, né? Lá em Hebreus capítulo 7, no verso 26, depois a gente vai estudar isso detalhadamente nos estudos aos Hebreus, mas esse verso diz o seguinte: porque precisávamos de um sumo sacerdote como este, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, tendo se tornado mais sublime que o céu. O que isso está dizendo? Que Jesus estava aqui num corpo sujeito ao pecado, embora a gente já estudou que ele não podia pecar, mas ele estava num corpo sujeito ao pecado, sujeito a todas as tentações, e Deus separou Jesus, separou dos pecadores, para que ele fosse oferecido, assim como este pão foi separado para ser agora oferecido à igreja como ceia do Senhor. Dá para entender isso, queridos? Então, o ato de Cristo separar agora os elementos, o pão e o vinho, revela uma coisa muito importante, que este pão e vinho não se destina à nutrição de pessoas comuns. Vamos entender isto aqui. Para participarmos da ceia do Senhor, e realmente quem participa da verdadeira ceia do Senhor, porque muitos podem comer o pão e beber do cálice dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja local, mas só come o verdadeiro pão e bebe o verdadeiro cálice aquele que está purificado, aquele que está separado. Assim como Cristo foi separado, um povo foi separado para Deus. Deus olhou para o mundo, a gente não sabe o processo que ele usou, o que ele, por que ele escolheu quem ele escolheu, mas a grande verdade é que Deus olhou para uma humanidade e separou pessoas. Como ele fez isto, a gente não sabe, mas o fato é que ele fez isto. Então, somente aqueles que foram realmente separados por Deus, eles podem tocar as coisas santas de Deus. Somente aqueles que estão exteriormente separados do mundo, interiormente santificados pelo Espírito, é que são os que participam da mesa do Senhor. Dá para entender isso, queridos? Muitos podem comer pão e beber do cálice dentro de uma comunidade, mas isso não significa que todos que fizeram isto participaram da ceia do Senhor. Somente aqueles, volto a dizer, que foram separados exteriormente e santificados interiormente. Ok? Agora, por que Cristo pegou o pão? Tinha tantas coisas lá na mesa. Por que Cristo pegou o pão? E aí a gente vai entender que o pão, em todo o Antigo Testamento, em todas as Escrituras, o pão é um símbolo de Cristo, né? É um tipo de Cristo em todas as Escrituras. Começando lá, quando Salomão construiu o templo, e ele seguiu toda uma orientação de Deus, o verso 48 do capítulo 7 de 1 Reis, diz assim: também fez Salomão todos os objetos que convinham à casa do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da proposição. Então, este pão que estava lá no tabernáculo, primeiramente e depois no templo, era um símbolo do Senhor Jesus. Ele é o verdadeiro pão da proposição. Um outro exemplo que nós podemos ter é que Jesus era o pão que Melquisedeque ofereceu para Abraão. Lá em Gênesis capítulo 14, no verso 18, diz: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho.
Agora, quem era esse rei? De onde surgiu? Ninguém sabe. Ele era um símbolo de Jesus, trazendo pão, dando algo de si mesmo. E o terceiro exemplo que nós podemos dizer é que Jesus era o pão que o anjo trouxe para Elias. Quando Elias estava lá desanimado, fugindo da presença de Deus, e ele estava dormindo, o anjo o acordou e diz que ele olhou e estava à sua cabeceira pão cozido sobre brasas. E então Cristo tomou o pão que correspondia a Ele mesmo. Cristo tomou o pão por causa da analogia que existia entre o pão e Ele. Lembra que Ele disse: eu sou o pão da vida. Então o pão tem tudo a ver com o corpo de Cristo. E é por isso que Ele tomou do pão. Então, queridos, há uma semelhança entre o pão e a pessoa de Cristo. Primeira coisa que nós podemos pensar, que o pão é útil. Se você está com fome, o que realmente pode satisfazer você? Você está morrendo de fome e alguém chega para você com um relógio novo. Você vai: puxa, que bom que você trouxe esse relógio, eu estava morrendo de fome. Então, o pão é útil porque o pão alimenta. O pão, ele não satisfaz uma outra área da nossa vida. O pão sacia a nossa fome. E Jesus disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. E então, uma outra coisa que a gente pode dizer é que o pão realmente satisfaz. Depois de você comer o pão, você diz: estou satisfeito. Você não está somente alimentado, você está satisfeito. Então, Cristo satisfaz a nossa vida. Amém? E uma terceira coisa que a gente pode pensar é que o pão fortalece. Quando você come, você fica fortalecido. E o próprio salmista entendia isto lá no Salmo 104, verso 15. Ele diz: o pão que lhe fortalece o coração. E isso se referindo ao Senhor Jesus. Então, assim, Cristo, que é o pão da vida, o pão para a nossa alma, transmite vigor e Ele nos fortalece. Mas nos fortalece para o quê? Justamente para tudo que nós precisamos enfrentar nesta vida, todas as tentações, e traz um verdadeiro vigor para que nós possamos suportar e realizar a dura tarefa, o duro trabalho que nós temos sobre esta terra. Amém, queridos? Então Jesus é como o pão que o anjo levou para o profeta Elias. O texto diz lá: levantou-se, se referindo a Elias, levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então, queridos, é o pão, Cristo, que nos fortalece para caminharmos até o monte do Senhor, até chegarmos naquele dia na presença do Senhor. Então, Jesus tomou o pão, e a segunda coisa que ele fez, ele abençoou o pão. A Bíblia diz claramente aqui que ele pegou o pão e deu graças. E pela bênção de Cristo, aquele pão comum adquiriu um uso santo. Ele foi santificado para o uso do Senhor. E essa consagração dos elementos, então Cristo ordena a sua bênção. Quando Cristo fez do pão e do cálice símbolos do seu corpo e do seu sangue, então ele abençoou, ele consagrou para que isto fosse algo precioso na nossa vida espiritual. Então, quando nós comemos deste pão e nós consagramos este pão, ele vai continuar sendo pão? Sim, ele vai continuar sendo pão. Mas na medida em que nós estamos comendo deste pão, com entendimento, entendendo
todo o simbolismo que está por trás disto, o Espírito Santo de Deus estará alimentando o nosso espírito. Se você simplesmente comer deste pão, sem pensar no que você está fazendo, sem pensar em todo o simbolismo disto, sem pensar na intenção de Jesus ao instituir a ceia, você vai simplesmente comer um pedaço de pão que não vai saciar a sua fome, porque esse pedacinho de pão não vai fazer nada no seu corpo físico. Esse gole de suco de uva que você vai tomar também não vai matar a sua sede, não vai saciar algo que o seu corpo precisa. Então veja que isso é só um simbolismo, para a gente entender o que o Espírito de Deus está fazendo no nosso interior. Dá para entender isso, queridos? Então, veja, quando Jesus consagra, e Ele consagra tanto o pão quanto o cálice, o verso 26 e 27 diz isto: Jesus tomou o pão e abençoando-o, e depois diz, e tomando o cálice, dando graças. Então, na consagração dos elementos celebrado por Cristo, nós vamos ver três coisas. Primeiramente, Cristo, ao abençoar esses elementos, Ele abriu o entendimento dos apóstolos para a natureza do sacramento. Então, Cristo estava revelando que, assim como eles estavam recebendo fisicamente esses alimentos, eles estavam recebendo espiritualmente o próprio Cristo em seus corações. Amém, queridos? É isso que nós precisamos entender. Quando você pegar esse pedaço de pão e o seu corpo físico receber este pedaço de pão, o seu espírito está recebendo o próprio Cristo. Então, é muito mais do que um simbolismo. Algo real está acontecendo lá no seu interior. Você não está simplesmente pegando um pedaço de pão e alimentando o seu físico. O próprio Cristo está se manifestando no seu espírito, fortalecendo o seu homem interior. Amém, queridos? A segunda coisa que nós podemos notar, que quando Cristo abençoa os elementos, Ele está orando sobre aqueles, ou para aqueles que vão receber este alimento. Porque Jesus iria simplesmente abençoar um pedaço de pão e um cálice. Na verdade, a bênção não era sobre aqueles elementos, mas a bênção era sobre aqueles que iriam receber esses elementos. A gente pode fazer nisto um paralelo com João capítulo 17, quando Jesus estava orando pelos seus discípulos. Então, quando Jesus agora está abençoando e separando esses símbolos, na verdade Ele estava ordenando a bênção sobre aqueles que iriam participar. Dá para entender isso, queridos? Porque, por exemplo, você ora sobre o alimento que você come. Acho que sim, não sei se você tem essa prática. Mas qual é o seu propósito? Que aquele alimento seja santo? Você ora por quê sobre aquele alimento? E você consagra aquele alimento para quê? Para Jesus? Você consagra aquele alimento para Jesus? Sim, você consagra para Jesus. Mas Jesus vai ser beneficiado por aquele prato de arroz e feijão? Quem vai ser? Então, quando Jesus abençoou o pão e o cálice, Ele abençoou para quê? Para que fosse suprimento para quem fosse comer.
para que acontecesse no coração daqueles que iriam comer daquele pão e beber daquele cálice, aquilo que Deus preparou para eles. Então foi para isso que Cristo abençoou. E o terceiro ponto que nós podemos notar, que quando Jesus abençoa os elementos, Ele está também dando graças a Deus, Ele está rendendo graças. E esse é o sentido da palavra Eucaristia. Vocês já ouviram falar bastante nessa palavra, né? Eucaristia, a respeito do pão e do cálice. E a palavra Eucaristia que significa justamente isto, dar graças. E então Jesus deu graças a Deus Pai, pelas suas infinitas riquezas, e graça que Ele estava derramando sobre o seu povo. E qual era esta graça? Era o perdão dos pecados, que Jesus ia fazer expiação lá na cruz. Agora é interessante, porque se Cristo deu graças, quanto mais nós devemos render graças quando estamos diante da mesa do Senhor. E é interessante nós notarmos que Cristo deu graças, sabendo que aquele pão e cálice significava a sua própria morte. E Ele deu graças, porque Ele ia morrer lá naquela cruz. E a pergunta que fica é: será que nós não deveríamos dar muito mais graças? Porque este pão não significa a nossa morte, este pão significa a nossa vida. Cristo deu graças, sabendo que aquilo simbolizava a sua morte. Como deveríamos ser gratos a Deus por este pão e este cálice, porque isso simboliza vida para nós, o perdão dos nossos pecados. Então Cristo deu graças por estes elementos, o pão e o vinho, para que eles não fossem simplesmente um sinal, mas fosse também um selo sobre a vida dos seus discípulos. Por exemplo, por que você pega um documento e para aquele documento ter validade, você vai lá no cartório e o cartório põe um selo sobre aquele documento, alguém assina lá, rabisca, né? Geralmente é um rabisco. E por que aquilo lá tem tanto valor? Agora, imagina, queridos, que a ceia é um selo sobre as nossas vidas, que fala que a nossa vida é real diante de Deus. E a terceira coisa que a gente vai pensar aqui na instituição da ceia é que Jesus partiu o pão. Ele pegou o pão, Ele deu graças pelo pão, e a terceira coisa que Ele fez é que Ele partiu o pão. E então Jesus estava prefigurando a sua própria morte, os seus sofrimentos lá na cruz. E a gente lembra das palavras de Isaías capítulo 53, no verso 10, que diz que ao Senhor agradou moê-lo. E é interessante a palavra que Isaías usa, que o Senhor moeu, Deus Pai moeu o Deus Filho lá na cruz do Calvário. E por que Ele fez isto? Se a gente pensar sobre os condimentos, né? Quando você moe um condimento, então a primeira coisa que você vai perceber é o aroma daquele condimento, não é verdade? Quando está ali no grão, você não sente muito o aroma, mas quando moe, aquele aroma se espalha, né? E aí a gente lembra do que Paulo diz em Efésios capítulo 5, verso 2, quando ele diz que Cristo, que se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Então Jesus estava sendo moído lá naquela cruz e Ele então estava exalando a sua fragrância de salvação sobre o seu povo escolhido. Então o corpo de Cristo estava sendo crucificado. Lembra quando a Bíblia diz que Maria pegou aquele vaso de alabastro
e quebrou, porque não era como os perfumes de hoje que tem uma tampinha que você desenrosca, mas era uma pedra, e então ela quebrou aquilo e o cheiro se espalhou por toda a casa. É justamente isto o sentido, que quando Jesus foi quebrado, quando ele foi moído lá naquela cruz, o perfume de Cristo encheu tanto o céu quanto a terra. O aroma de Cristo se espalhou por todos os lugares. E a pergunta é: por que Cristo precisava ser moído? Por que Cristo precisava ser partido lá naquela cruz? O que ele fez para merecer isto? Por que o Pai quis moer Jesus lá naquela cruz? E a primeira coisa que a gente tem que responder não é porque havia nele alguma coisa que ele merecesse passar por tudo aquilo que ele passou. Em Daniel capítulo 9, no verso 26, tem um verso muito interessante, que diz assim: será morto o ungido, e já não estará. No original hebraico significava isto: ele será cortado, e não haverá nada nele. E o sentido é: não havia razão em si próprio para ele passar pelo que ele passou. A razão de Cristo ter sofrido não foi outra a não ser nós mesmos. Nós é que merecíamos passar por tudo aquilo que ele passou, mas ele resolveu passar. Quando Deus olhou para nós, Deus falou: esse povo tem que ser destruído. Mas o que ele fez? Jesus disse: não moe eles, moe a mim no lugar deles. Quando a gente olha para a palavra de Deus, o sumo sacerdote, uma vez por ano ele entrava no Santo dos Santos, mas antes dele entrar lá, ele tinha que oferecer sacrifício por si próprio, para depois oferecer sacrifício em favor do povo. E é interessante, queridos, isto traz muitas lições para nós, porque o sumo sacerdote, ele, para entrar lá no Santo dos Santos, ele tinha todos aqueles paramentos, né? A mitra, aquela lâmina de ouro, escrito santidade ao Senhor, todas umas vestes especiais, mas nada daquilo garantia a sua presença, que ele pudesse entrar livremente na presença de Deus. E por isso, antes de entrar, sendo ele um homem pecador, culpado, né? Então ele tinha que oferecer sacrifício primeiramente para si mesmo, para depois entrar ali e oferecer sacrifício em favor de todo o povo. E Jesus, o que ele fez? Ele não tinha nenhum paramento, né, daquelas coisas, mitra, as roupas, a lâmina, escrito santidade ao Senhor. Mas o seu coração era totalmente puro diante de Deus. E essa é a grande questão, que Jesus entrou naquele lugar e ele não tinha pecado nenhum. O que mostra que tudo que ele passou foi por nossa causa. Eu sei que você sabe tudo isto, mas eu quero que você compreenda que estar diante desta mesa não é um ritual, é nós nos lembrarmos de todas estas coisas. Então, por que o corpo de Jesus, tão santo, tão puro,
teve que ser partido. Usando as palavras de Ambrósio, ele dizia assim: tu te afligiste, Senhor, não por tuas feridas, e sim pelas minhas. E Isaías completa, quando diz que ele foi moído, agradou a Deus Pai moê-lo. E aí em seguida ele fala: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi ferido porque nós merecíamos tudo isto. Lutero, ele tem uma frase interessante sobre isso. Ele dizia, um peca e o outro é punido. E é interessante a gente se colocar dentro de vários textos bíblicos. Quando Jesus estava sendo julgado, um dos soldados vendou os olhos de Jesus e bateu nele e disse: profetiza, quem te feriu? Se nós estivéssemos ali, nós poderíamos responder algo para aquele soldado. Quando ele disse para Jesus: profetiza, quem te feriu? Nós poderíamos dizer para aquele soldado: eu feri ele, porque é os meus pecados que está fazendo tudo isto com ele. A gente pode dizer que Jesus foi tanto sacrifício quanto o sacerdote e o altar. Jesus, como homem, foi o sacrifício. Jesus, como Deus e homem, foi o sacerdote. E Jesus, como Deus, foi o próprio altar. E quando a gente olha para todo o sacrifício de Cristo lá naquela cruz, nós podemos pensar também em outras duas coisas: que toda a amargura foi para Ele, porque Ele foi moído lá naquela cruz. E quando a gente olha para o contexto de tudo o que aconteceu com Jesus, lá em Lucas capítulo 22, verso 44, diz que Jesus, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Então, Jesus foi fulminado pela dor por nossa causa, E ele disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. E a morte de Jesus, a gente pode observar várias coisas. Primeiramente, ela foi uma morte lenta. Jesus foi pagando os nossos pecados. A segunda coisa é que foi uma morte muito dolorosa, ao ponto de Jesus, lá na cruz, perguntar para Deus: meu Deus, Deus meu, por que me desamparaste? E é interessante porque Paulo diz que Deus não poupou a Jesus. Jesus sofreu tudo o que nós precisávamos sofrer. Ele sofreu tudo em nosso lugar. E a terceira coisa que a gente ainda olha para a morte de Jesus, que foi uma morte desonrosa, uma morte vergonhosa. Jesus foi crucificado no meio de dois bandidos, de duas pessoas horríveis. E por que Jesus estava no meio dos dois? Por que Jesus não foi colocado ao lado de um ou ao lado do outro, mas ele foi colocado no meio? Porque no meio ficava o pior. Quando os romanos puseram Jesus entre os dois ladrões, eles declararam: esse aqui é o pior de todos. E eu acho que é por isso que Paulo, mais tarde, ele vai dizer: eu sou o principal dos pecadores.
Não é ele. Ele foi contado como o pior, mas porque ele estava no meu lugar. Então eu sou o principal dos pecadores. E quando nós olhamos para a morte de Cristo, a gente tem que entender isso, queridos. Nós somos os piores dos pecadores. A igreja muitas vezes, se sente melhor que o mundo. Olha para o mundo como se eles não fossem nada. Mas na verdade, nós somos piores do que eles. Jesus morreu como o pior dos pecadores. E quando a gente entende que Ele morreu no nosso lugar, então a gente tem que declarar isto: eu sou o pior de todos. Geralmente a gente não acha, Muitas vezes a gente tentando justificar um erro nosso, o que a gente fala? Tem gente pior que eu. Tem gente que faz coisa mais errada do que eu. Quando a gente entende a morte de Jesus, a gente diz: eu sou o pior de todos. Porque Ele estava lá no meu lugar. A Bíblia diz que Ele foi feito maldição no nosso lugar. Mas se para Jesus a morte foi uma amargura, para nós, queridos, a morte dele é uma doçura. Porque nós recebemos todos os benefícios da cruz. E a palavra de Deus diz: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Calvino, ele olha para a crucificação de Cristo e ele denomina como cardo salutis. Ele dizia: é a dobradiça em torno da qual gira a nossa salvação. E Lutero olhava para a morte de Cristo e ele denominava como fons salutis. E ele dizia: a fonte do Evangelho aberta para refrigerar os pecadores. Quem estava certo? Os dois, não é? Porque a morte de Cristo é a dobradiça na qual gira a nossa salvação. E também a morte de Cristo é essa fonte aberta para refrigerar a nós que somos pecadores. E a outra coisa que eu queria notar aqui e conversar com vocês é sobre o ato de Cristo ao administrar o cálice. Nós falamos sobre o pão e agora sobre o cálice, que o cálice, na verdade, que Jesus tomou, não é o cálice em si, mas o que o cálice continha, que era o vinho que simboliza o sangue de Cristo. A Bíblia diz, lá no Salmo 130, no verso 7, que no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. E é justamente isso que o cálice representa, que Cristo estava tendo seu corpo partido para saciar todas as nossas necessidades, mas o seu sangue estava sendo derramado para nos purificar de todos os nossos pecados. Eu achei uma ilustração muito interessante aqui, que fala que o texto bíblico diz que puseram em Jesus um manto púrpura, E eu não sei quem disse isso, mas essa pessoa disse, foi Bernardo, ele disse assim: eles lhe deram um manto escarlate, embora ele mesmo tingisse de púrpura o vestuário do seu corpo, com muito mais nobreza, pelo derramamento do seu sangue. Então puseram um manto púrpura sobre Jesus para zombar dele. Mas quando aquele manto foi tirado, Jesus tingiu as suas vestes de púrpura com o seu próprio sangue. E Pedro diz que foi esse precioso sangue de Cristo que nos comprou. Não foi o ouro nem a prata, mas o precioso sangue de Cristo. E por fim,
pensando aqui sobre os convidados para a ceia do Senhor. Quem são os convidados? Para quem foi que Jesus disse: tomai e comei, este é o meu corpo? E a gente pode dizer que isto foi dito somente para os filhos de Deus. Cristo estava sendo partido lá naquela cruz para alcançar aqueles que tinham sido eleitos por Deus. Veja, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 7 ao 8, diz assim: assim para vós os que credes, ela é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram foi colocada como principal, a pedra angular, e como pedra de tropeço e rocha que causa a queda, porque eles tropeçam na palavra, por serem desobedientes, mas para isso também foram destinados. É interessante a gente pensar nisto. Alguém disse o seguinte: o sangue de Cristo é como o óleo que sana alguns pecadores, porém mata outros. E eu achei muito interessante aqui uma frase que diz: Judas sugou morte da árvore da vida. Deus pode converter pedras em pães, e um pecador pode converter pão em pedras, o pão da vida em pedra de tropeço. Então, queridos, o que a gente precisa entender em tudo isto, se nós estamos hoje diante da mesa do Senhor, é porque Deus, na sua graça, resolveu nos escolher. Uma vez o Samuel disse o seguinte, numa das pregações: eu acho que Deus me escolheu porque eu sou a pior pessoa do mundo. Eu acho que esse é o pensamento que a gente devia ter. Ele não nos escolheu porque viu em nós alguma coisa boa. Pelo contrário, talvez Ele escolheu de fato os piores. Nenhum de nós sabe de fato o potencial de maldade que existe dentro de cada um de nós. Talvez se a gente estivesse no mundo e não sido escolhido pelo Senhor, o mundo seria muito pior do que é. Talvez o mundo não é pior porque Deus nos tirou do mundo. E pensando nisto, queridos, como a gente tem que ser grato a Deus. Como nós precisamos valorizar a obra de Jesus. Deus não nos escolheu porque nós éramos melhores que outros. E é por isso que eu quero terminar aqui, lendo o texto de Coríntios, capítulo 11, versos 26 ao 32. Porque todas as vezes comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos já morreram. Mas se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Então, diante de tudo isso, talvez eu fui um pouco cansativo aqui, falando demais, mas eu queria que você entendesse esta questão.
que se a gente não entender o que nós estamos fazendo aqui, em vez de atrair bênção sobre nossas vidas, nós atraímos condenação. Então é importante que a gente entenda, é importante que a gente valorize este momento, é importante que a gente valorize o corpo de Cristo, e então é importante que a gente valorize a igreja do Senhor Jesus, que a gente ame Cristo e ame a igreja, porque foi pela igreja que Ele morreu. Eu posso sim dizer, Cristo morreu por mim, é verdade, Ele morreu por mim, mas Ele morreu por você, Ele morreu por cada um de nós. Então, Ele escolheu a cada um, e nós devemos amar a escolha que Ele fez, e amarmos uns aos outros, amarmos a igreja do Senhor, amarmos a obra de Cristo, e então encher os nossos corações com gratidão, com louvor, com adoração a Jesus. Amém, queridos? Nós vamos participar da ceia, e eu gostaria que você lembrasse alguma destas coisas. Quando você pegar o pão, lembre-se de o corpo de Jesus foi partido, e Ele foi partido por você. Os seus pecados é que moeram o corpo de Jesus lá naquela cruz. Os seus pecados, para serem perdoados, precisava daquele sangue puro sendo derramado. É um momento de exultação na presença de Deus, mas também é um momento de quebrantamento diante de Deus. Então, como Paulo disse, examine-se o homem a si mesmo. Eu queria que você perguntasse para você mesmo: que valor eu estou dando ao sacrifício de Jesus? E aí, lembrando das palavras de Isaías repetidas por Jesus: este povo se aproxima de mim com palavras bonitas em seus lábios, mas e a atitude do coração, qual é? Então, para responder a esta pergunta, que valor eu estou dando ao sacrifício de Jesus? Faça o que Paulo diz: examine-se e diga qual o valor que você está dando ao corpo de Jesus. Faça um exame da sua vida, o que você tem feito nestes últimos tempos, o que você tem pensado, o que você tem falado. E então, com a sua vida, com a forma como você tem vivido, responda esta palavra, essa pergunta: que valor eu estou dando ao sacrifício de Cristo? Que valor eu estou dando para a igreja de Cristo? Amém, queridos? Por um instante, curve a sua cabeça, pense sobre estas coisas, responda esta pergunta, e depois nós vamos comer do pão e beber do cálice.